Eles escolheram o pior lugar possível, sem porto, sem ouro, sem rota comercial, sem futuro visível. E mesmo assim, construíram a maior cidade do hemisfério sul. Como? 25 de janeiro de 1554. O litoral do Brasil ferve. Engenhos de açúcar funcionando dia e noite. Navios carregados partindo para Lisboa. Dinheiro circulando. Poder se consolidando. E um pequeno grupo faz o caminho oposto. Eles viraram as costas para o oceano. Subiram a Serra do Mar. Entraram na mata fechada. O ar esfriou. A neblina engoliu tudo. Os passos afundavam na terra úmida. O som do mar foi sumindo. E quando pararam, estavam no meio do nada. Uma colina fria. 2 rios ao redor. Floresta densa em todas as direções. Nenhum sinal de civilização. Nenhuma promessa de riqueza. Nenhuma razão para estar ali. Ali, naquele silêncio quase perturbador, os padres jesuítas, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fincaram os alicerces de uma construção simples de taipa. Não era um forte, não era um palácio, não era nem uma vila, era um colégio. O objetivo não era dominar, não era enriquecer, era catequizar, ensinar, organizar o que parecia impossível de organizar naquele interior selvagem. E naquele momento, ninguém sabia que aquela decisão mudaria o destino de um continente inteiro. A vida no Planalto era uma punição constante. As manhãs chegavam com frio que cortava. A neblina durava horas. A comunicação com outras vilas, feita por trilhas abertas na mata, levava dias, às vezes semanas. Nada chegava rápido. Tudo exigia esforço dobrado. Em 1560, São Paulo é oficialmente elevada à condição de vila. No papel, isso representava reconhecimento. Na prática, quase nada mudou. A coroa portuguesa continuou ignorando completamente aquele lugar perdido no mapa, sem investimentos, sem tropas, sem atenção. Como se São Paulo fosse um erro que ninguém tinha coragem de admitir. As casas eram de barro, as ruas eram de terra batida e lama. A economia girava em torno do básico: plantar, criar animal, trocar o necessário para sobreviver. O ritmo era dado pelo sol, pela chuva, pelas estações. São Paulo não era uma promessa. Era um acidente geográfico que teimava em existir. Pelo menos era o que todos pensavam. Mas tem algo que ninguém te conta sobre esse isolamento. Ele forjou algo que o resto do Brasil nunca teve. Enquanto Salvador acumulava riqueza. Enquanto o Rio de Janeiro se tornava estratégico para o Atlântico. Enquanto o litoral brilhava e crescia com o dinheiro do açúcar. São Paulo aprendia a sobreviver no escuro. O contato com os povos indígenas era diário. Havia alianças, sim, mas também conflitos brutais, aprendizado forçado, línguas misturadas, técnicas de sobrevivência passadas de uma cultura para outra. E num processo lento, violento e silencioso, um novo tipo humano começava a surgir naquele Planalto esquecido. Não era europeu, não era indígena. Era uma mistura das 2 forças mais brutas daquela terra. Homens que não precisavam de porto, que não precisavam de navio, que não precisavam de nada vindo de fora. Porque eles conheciam o interior como ninguém. Homens acostumados à escassez, à caminhada longa, ao improviso, à dor, à incerteza de voltar. A história passaria a chamá-los de bandeirantes, e o que eles fariam a seguir mudaria os limites físicos de um país inteiro. Século XVII. As bandeiras partem. Não são expedições organizadas, não são exércitos reais. São grupos duros, improvisados, acostumados a caminhar por semanas sem mapa, sem bússola, sem garantia de voltar. Saem de São Paulo carregando pouco,
Levam armas, determinação e o conhecimento que só se aprende vivendo no limite. Eles seguem rios, usam trilhas indígenas, abrem passagens na mata fechada, dormem onde a noite pega, comem o que a floresta oferece, buscam mão de obra indígena para escravizar, buscam metais, buscam terra e avançam, e continuam avançando. Cada expedição vai mais fundo, cada trilha leva mais longe. E o mapa oficial da colônia, aquele mapa que Lisboa desenhava de longe, no conforto da Europa, começa a ser rasgado pela realidade. O Brasil real era muito maior do que qualquer cartógrafo imaginava. E quem estava descobrindo isso? Os homens que nasceram na Vila Esquecida, na Colina Fria, no Colégio de Taipa. Mas esse poder todo tinha um preço, e ele era pago em sangue e destruição. Os bandeirantes destruíram missões jesuíticas inteiras, escravizaram populações indígenas, deixaram rastros de violência por onde passaram. Eles não são heróis. A história não deixa esquecer isso, mas também não deixa negar o que fizeram ao território. Aquelas expedições violentas e brutas foram as responsáveis por garantir que o Brasil de hoje tenha o tamanho que tem. Cada trilha aberta na mata era uma reivindicação de terra. Cada rio explorado era uma fronteira empurrada para o oeste. Cada acampamento improvisado era um embrião de cidade que ainda nem existia. São Paulo, a cidade que nasceu sem destino, estava redesenhando o continente à força. E aí veio a descoberta que mudou tudo. Final do século XVII. A notícia se espalha como fogo em Campo Seco. Ouro. Em Minas Gerais, em dias, o litoral entra em frenesi. Em semanas, a colônia inteira muda de direção. Pessoas que nunca pensaram em sair de Portugal fazem as malas. Aventureiros, comerciantes, fugitivos, todos apontando para o mesmo lugar. E para chegar ao ouro, qual era o caminho? Passava por São Paulo. Sempre passava por São Paulo. As trilhas abertas pelos bandeirantes viram rotas oficiais. As tropas chegam, as mercadorias passam, as pessoas fluem, o comércio se organiza, e aquela vila esquecida, aquela colina fria que Lisboa nunca quis investir, se torna o eixo do maior movimento econômico que o Brasil colonial já viu. Não é ela que fica com o ouro, mas é ela que conecta tudo: o litoral às minas, o poder colonial ao interior, o passado da colônia ao futuro que estava sendo construído a golpes de picareta numa montanha de Minas. A população cresce, o movimento aumenta, a cidade ainda é simples, ainda é modesta, ainda não impressiona ninguém. Mas agora, pela primeira vez, é indispensável. Fim do século XVIII. São Paulo ainda não é grande, ainda não é rica, ainda não é bonita. Mas ninguém mais ousa ignorá-la. E aqui está o paradoxo que ninguém te conta nas aulas de história. A cidade que nasceu no pior lugar possível, sem porto, sem ouro, sem atenção. A cidade que foi ignorada por 2 séculos pela coroa mais poderosa do mundo. É exatamente essa cidade que vai, nos séculos seguintes, se transformar no maior centro econômico da América do Sul. Porque o isolamento que parecia sua fraqueza foi o que ensinou São Paulo a sobreviver com nada. E quem sobrevive com nada, quando a riqueza chega, não sabe fazer outra coisa senão dominar. Aquela colina de Taipa de 1554 não era o começo de uma cidade, era o começo de um destino. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre São Paulo do que a maioria dos brasileiros. Mas a história não para em 1700. O que acontece quando o café chega, quando os imigrantes invadem o Porto de Santos, quando uma vila esquecida se transforma numa megalópole em menos de 100 anos? Essa é a próxima parte.
E ela é ainda mais absurda do que essa. Deixa o like, se inscreve e prepara.